E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, sou a host aqui. E hoje a gente tem aí um tema super especial. A gente vai falar de dor no quadril. Tenho certeza que você vai curtir demais. Então, pra gente já começar, já aproveita, curte esse episódio, compartilha com todo mundo que você entende que é importante assistir isso aqui. Se você estiver assistindo aí no Spotify também, já classifica a gente, tá bom? E aproveitando, a gente tá aqui com esse livro maravilhoso que foi lançado agora, recentemente, Você Não É Sua Dor, pela editora Gente. E eu queria aproveitar esse momento, antes da gente começar, e já parabenizar aqui o nosso convidado com um livro. Então, esse livro é pra você. Muito obrigado, viu? Obrigado. Depois você vê direitinho aí, porque é um livro sobre dor crônica. A gente acabou de lançar e depois eu te explico melhor sobre ele. Perfeito. Gente, vou apresentar para vocês aqui então o nosso convidado. O nome dele é Fernando Teles, ele é ortopedista pelo INTO do Rio de Janeiro. Ele possui especialização em cirurgia de quadril pelo INTO também. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e ele é membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Quadril. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, eu agradeço demais esse convite. Falar de quadril é sempre... muito interessante, porque não é um tema tão abordado, mas eu acho que cada vez mais, com o desenvolvimento e mais pacientes praticando esportes, esse tema começa a ser mais batido. Antigamente, sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, quase não se falava de quadril, era uma coisa meio esquecida, pensava só em coluna, tudo era lombar, e hoje a gente já entende que algumas coisas realmente são do quadril, né? Então, vamos começar entendendo por que você gosta de quadril. Vamos falar. Porque, como você falou, coluna é mais comum a gente falar. Porque alguém gosta de joelho, gosta de ombro, mas quadril. Por que você gosta de quadril? Pois é, minha história com quadril é um pouco interessante. Na verdade, eu não sabia que ia fazer quadril até fazer a residência mesmo. Então, fiz a residência de ortopedia. Quando eu entrei no primeiro ano, eu acreditava que eu ia fazer ombro. E aí, até o segundo ano da minha residência, eu disse, não, vou fazer ombro, gosto muito de ombro, e é bem relacionado ao esporte, sempre gostei muito de esporte, eu disse, vou fazer ombro. Quando chegou no meu terceiro ano da residência, eu rodei com um grupo de quadril lá do INTO. E aí, gostei demais dos profissionais que estavam lá, os professores, os staffs, e aí, pelas diversas oportunidades que eles davam, diferente de outros grupos que eram mais fechados, eu comecei a gostar. E naquele ano, o último ano da residência, eu acho que 6 meses do último ano eu fiquei rodando só no quadril. O rodízio é de 2 em 2 meses. Aí eu, depois de 2 meses, renovava. E aí chegou e disse, rapaz, sabe de uma coisa? Vou fazer quadril. Mas não é muito uma especialidade que tem tantos pacientes como joelho, como ombro, né, no caso. Mas para você ver como a influência do ambiente que você trabalha, dos profissionais, fizeram... Minha mente completamente mudou, né? Mudei do ombro e resolvi fazer quadril. E hoje eu sou apaixonado. Que legal, a comunidade do quadril então te ganhou ali, né? Com certeza. Eu tava pensando se tinha a ver, porque como você é faixa preta de karatê, você já treinou karatê durante muito tempo, no karatê a gente fala muito de quadril. E o quanto o quadril é importante para você conseguir, né, finalizar aquele golpe ali também. Achei que talvez tivesse um amor aí antigo, mas foi depois. Não. Foi depois. E realmente foi por isso. Foi no terceiro ano da minha residência, eu bati o martelo e disse, vou fazer quadril por conta dessa experiência bacana que eu tive na residência. Show. Fernando, quando a gente fala de quadril, a gente pensando em dores e patologias, né, que os pacientes chegam para você, o que hoje você considera que é mais comum, pessoas que você recebe no seu consultório, e quais são os principais diagnósticos ali que você acaba dando? Então, quando a gente fala de quadril, é sempre bom dividir em relação à idade. A primeira coisa que você vai pensar, não, quadril. Você está falando do quadril do idoso ou do quadril de um paciente mais jovem, ativo? Quando a gente fala no quadril do idoso, realmente são aquelas doenças que são mais conhecidas pela população e que por isso acaba arrastando o quadril como problema de velho, que não é verdade. Mas realmente no idoso é muito comum a gente encontrar uma osteoartrose, que é uma doença, né, degenerativa da articulação do quadril, ou seja, uma doença que leva a um desgaste, tá? Um desgaste dessa articulação e você começa a ter perda do movimento, dor, e aí realmente resulta em uma provável prótese, que é uma coisa cirúrgica, né? É uma patologia que vai resolver de forma cirúrgica. Já no quadril do jovem,
vamos dizer, atleta ou até aqueles praticantes de atividade física, a gente vai ver muito mais as tendinopatias. E hoje a gente vê, pelo menos no meu consultório, eu vejo que 90% dos meus pacientes jovens, eles chegam com tendinopatia de glúteo médio, que também é outro mito que se levou por muito tempo, era que toda dor que não fosse articular do quadril era síndrome do piriforme. E, na verdade, a gente vê que não é bem assim. A síndrome do piriforme existe, mas ela é bem menos frequente do que uma tendinopatia de glúteo. E a tendinopatia de glúteo médio, principalmente, dói bastante. E os pacientes chegam com várias queixas disso, eu faço a ressonância e dá realmente a tendinopatia de glúteo médio. Então, são esses dois perfis. O mais jovem são mais tendinopatias e os mais idosos realmente é a osteoartrite, é o que é mais comum. Show. Pegando então uma tendinopatia de glúteo médio, que você falou que acaba sendo bastante comum. Geralmente, quais são os sinais, sintomas que os pacientes chegam mais e qual é a forma que hoje você usa para fazer a avaliação, o diagnóstico? Como que funciona esse primeiro contato contigo? Isso. A tendinopatia do glúteo médio, ela está dentro da síndrome da dor glútea profunda. Então, são algumas dores que realmente aparecem no paciente na parte posterior do nosso quadril. O glúteo médio, ele tem um papel interessante que a principal função dele é abdutor do quadril, né? Ou seja, abrir a perna, afastar uma perna da outra. E aí o paciente diz, mas doutor, eu não passo o dia abrindo a perna. Só que o problema é que o glúteo médio ele tem uma função secundária muito importante da estabilização da nossa pelve quando a gente está em apoio monopodálico. Então, quando a gente está andando e está com um pé no chão, o que está segurando nossa pelve equilibrada, nossa bacia equilibrada, é justamente o glúteo médio. E qual é a queixa que ele sente? O paciente chega se queixando quando vai subir escada, quando vai levantar de uma cadeira, ou então até passar longo tempo assim em pé, ele acaba sentindo essa dor na região posterior do quadril. E é mais ou menos isso que chega. O paciente que gosta de agora correr, né? Que tá todo mundo correndo. Até a Raíssa tá correndo, pra você ver. Eu vi no Instagram. Ela botou ainda. Que tá voltando a correr. É isso aí. Então, o corredor em si é uma queixa bem frequente, porque o corredor passa muito tempo com um pé só no chão na hora que ele vai correndo. Então, ele em corridas como trote, como tiro também, ele acaba se queixando dessa dor na região posterior do quadril, que geralmente é tendinopatia de glúteo médio. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando você fala do glúteo médio e que você vai falar assim, ele é um abdutor, a pessoa já tá pensando, mas eu não fico fazendo, né, tanto exercício assim, mas tem essa questão da estabilização. Exatamente. E isso acaba pegando em muitos esportes, em muitos movimentos do dia a dia, né, esse equilíbrio ali dependendo do que a pessoa faz. Exatamente, é porque a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Se você for ver realmente a função principal do glúteo médio é fazer a abdução. Mas quando você está andando, ela tem essa função secundária e pega demais. Tem muita gente que passa muito tempo subindo escada, forçando esse glúteo médio, ou então passa muito tempo em pé e inflama. Total. E você também... Você não é corredor, você é mais que isso, né? Você faz o quê? Você faz triatlon? Inventei essa ideia aí já faz uns 2 anos que eu estou praticando triatlon, né? Participando de alguns meio Ironman, que a gente chama, né? 70.3. E é bacana, porque eu sempre fui apaixonado pelo esporte, por esporte de maneira geral. E hoje no triatlo eu estou participando das provas, volto a competir. Desde pequenininho eu era acostumado a competir. Antes, como a Raíssa disse, né, a gente era acostumado a ganhar. Hoje eu não ganho mais nada, não. Mas estou competindo. Tá bom. E aí você faz dentro desse... Como que é? Meio Ironman? Meio Ironman. Aí qual que é a prova? A prova é 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta e meia maratona correndo. Tudo junto, numa vez só. É muita coisa. É muita coisa. Por que eu tô perguntando? Porque, assim, o desgaste de treinamento é intenso. Então, você tem que ter uma planilha muito boa ali, uma organização muito boa para que você possa treinar, dormir, se alimentar, enfim, para você não ter necessariamente
lesões, que é o que você encontra muito quando você vai atender os pacientes. Como que você organiza isso para você? Porque assim, ninguém tá ileso. Exato. Então você tem que se cuidar muito também. Exatamente. Então, é interessante. Eu tento manter a constância de treinamento, mas como a rotina da gente acaba sendo muito puxada, o que é que eu faço? Quando eu me inscrevo numa prova, chega perto mais ou menos uns 3 meses, é que eu modifico e faço realmente o ciclo da prova. 3 meses antes eu foco mais na prova, tenho que infelizmente diminuir um pouquinho a carga horária de trabalho e focar realmente na prova para ter o descanso e também não me machucar, porque se tiver lesão atrás de lesão, aí também não consegue participar. Mas sempre tento fazer fortalecimento, faço quando tem alguma lesão, fisioterapia, liberação, sempre estou batendo nisso aí para não lesionar nada grave, né? Só de curiosidade, quantas horas de treino, como que funciona isso por dia? Então, por dia depende, porque tem dia que a gente treina 2 vezes, mas a gente gosta de falar semanalmente. Tá. Semanalmente, minha planilha fica em torno de 14 a 15 horas de treino. A gente treina de domingo a domingo, então... 2 horas por dia. É, mais ou menos isso aí. Aí tem vezes que são 2 treinos, né? Mas a semana é 14, 15. E os profissionais, tem gente que treina 18. Coisa pra cima aí. Tá, vamos imaginar uma pessoa que treina intensamente e que ela começa a sentir uma dor ou começa com uma tendinopatia no glúteo médio. Como que é a tua primeira orientação para ela? Chegou no seu consultório, você tá avaliando, vi lá, pô, tá complicando a situação. Como que você tenta já organizar com ela ali para ela não ter que necessariamente parar esse treinamento? Isso, é interessante. Quando a gente vai tratar, eu gosto de comentar isso, quando a gente vai tratar com atleta, é um pouco diferente. Não adianta você chegar para ele e dizer que pare, porque ele não vai parar. Ele vai fingir que parou, você finge que trata e fica todo mundo fingindo tudo. E ninguém melhora, é isso que acontece. Então, a grande sacada do atleta é isso, você tem que saber que ele não vai parar. Então você tem que fazer uma modificação, às vezes quando ele chega com uma tendinopatia mais grave do glúteo médio, quando a ressonância magnética já está bem, aquele quadro bem arrastado que está... Porque um tendão muito tempo inflamado, ele rompe, né? Então quando ele chega já nessa situação, o ideal mesmo, eu tento fazer uma redução de carga, às vezes foco em outro esporte, já que são 3, o triatlo. Faz um pouquinho mais de carga de natação nesse período, trabalha um pouquinho menos de corrida e bicicleta, mas eu sempre tento jogar com o paciente para que ele não fique parado, porque se parar, ele não vai parar. E se você disser para ele parar, é pior, porque ele não vai fazer nem o que você está querendo. Então, quando você organiza e tem essa relação mais próxima com ele, né? É aquilo, combinado não sai caro. Ele fica feliz em você dizer, você não vai parar, mas você vai fazer isso aqui. Então, o que é que eu tento? Reduz um pouquinho de carga, principalmente de carga de intensidade. Às vezes o volume também atrapalha bastante, mas eu acho que a intensidade é pior, sabe? Então, eu tento pelo menos reduzir a intensidade. Se ele quer correr, corra leve, faz um trotezinho e tenta evitar treino de pista, por exemplo, que é mais intenso, tiros com força, né? Então, eu tento dar essa mesclada, diminui um pouquinho de intensidade. Legal isso que você falou, porque realmente aonde a pessoa está treinando, né, o movimento, o esporte e tal, isso vai influenciar bastante. E não necessariamente a pessoa precisa parar, mas ela precisa diminuir o estímulo diante daquele tendão, um estímulo que está piorando, potencializando a dor, para que ele seja o necessário naquele momento, né? Que a gente sabe que vai precisar de uma carga progressiva, então tem que ir trabalhando de forma com que não piore a dor, mas a gente consiga ir ganhando e não, de repente, faça algo errado e tenha que voltar, né? 10 passozinhos e começar de novo, todo o processo de reabilitação. Exatamente. Ou dizer que o cara vai parar, ele não para e ele volta no seu consultório com o tendão rompido. Eita. Pode acontecer. Então é sempre bom ter essa conversa mesmo com ele, que os pacientes acabam entendendo e aceitando. Fernando, como que você enxerga quando você está, até pensando mesmo nesse exemplo que você deu da tendinopatia de glúteo médio, um caso um pouco mais difícil por intensidade de dor mesmo, ou alguém que você vê que se, tipo, às vezes você passando a orientação e não necessariamente ele vai seguir aquilo que foi passado,
no processo de ter os outros profissionais junto, de ter a fisioterapia junto, de ter o profissional da educação física junto. Geralmente esses atletas, eles têm uma assessoria, eles têm uma planilha, né? Como que você consegue agregar isso daí para que ele entenda a importância de cada papel? Exatamente. A maioria dos meus pacientes atletas, eles já vêm com alguma assessoria esportiva. Então, isso já me facilita, né? Porque eu não preciso entrar muito nessa questão. Mas, realmente, o que eu tento sempre fazer é, se o paciente tem, às vezes, um professor que eu conheço ou que até eu não conheço, eu tento entrar em contato. Por exemplo, eu tinha um paciente que tem impacto, síndrome do impacto, que é uma doença também frequente em jovens. Então, é basicamente uma doença mecânica, que ele tem um excesso de osso na região do colo com quadril, do colo com a cabeça do fêmur, tá? E quando ele faz flexão, ele bate no teto do acetábulo. Então, assim, é uma doença, vamos dizer, mecânica, tá? E eu vinha tratando esse paciente. Só que ele, em relação à performance, o professor dele disse, rapaz, comece a correr com as passadas mais longas, porque você vai performar melhor, você vai correr mais rápido. E ele foi tentar fazer isso e voltou no meu consultório cheio de dor. E aí foi justamente o que eu expliquei. Então, assim, se você tem um impacto do quadril e ele causa esse impacto quando você flete o quadril, na hora que você está aumentando sua passada, nada mais do que você está fazendo é uma flexão de quadril. Então, você está fletindo mais o seu quadril para aumentar a sua passada. E por isso você estava causando mais impacto. Aí eu falei com ele e disse, você realmente tem que correr com passinhos mais curtos, senão isso aí vai aumentar essa lesão e vai acabar sendo cirúrgico. E aí eu conversei com o professor dele e expliquei isso também. E aí é bom ter esse feedback, porque você consegue trabalhar em conjunto, né? Eu sempre tento fazer isso, não prescrevo as atividades físicas, mas se eu tiver conhecimento de quem seja o treinador e tudo, eu sempre tento entrar em contato para alinhar também as expectativas tanto do paciente quanto do professor, né? Total, isso é muito importante porque é muito ruim quando o paciente fica, né? Alguém fala uma coisa, outro fala outra coisa e ele fica perdido ali. Exato, não realmente sabe quem sem saber seguir. A orientação, Ele não sabe quem seguir. O professor mandou correr com a perna uma passada mais longa. Aí o médico está dizendo que isso vai doer. Aí às vezes fica aquela informação cruzada e não dá em nada. Aí é bom, às vezes, conversa com o professor, explica também por que o atleta não pode correr assim, porque às vezes nem o professor sabe que o cara tem aquilo, né? Sim, nem exato. sabe que tem impacto. Ele só quis realmente melhorar a performance do aluno. E tá certo. Só que aí quando você conversa com o professor e explica, aí dá tudo certo. Total. E o que muda na sua visão, pensando no caso se fosse um sedentário? Pô, tô com um paciente, uma tendinopatia de glúteo médio, mas o cara é sedentário. Isso aí muda porque assim, o sedentário, normalmente, ele não está muito afim de fazer as coisas. Esse é o grande problema, né? E aí, eu sempre dou esse reforço. Digo, o ideal é começar a procurar uma assessoria, uma turma que vai passar para você uma planilha de treinamento, um ciclo, mesociclo, tudo direitinho para você começar sua periodização e ir melhorando. Mas muita gente não quer simplesmente, eu vou correr e vai da cabeça. Então, assim, quando é um sedentário e não quer muita orientação, o que eu tento é fazer a minha parte de, pelo menos, orientar o que é que eu posso orientar. Isso foi uma das limitações que eu sofria no consultório, porque como é que eu vou orientar esse paciente se eu não tenho essa formação, vamos dizer assim? Fica mais difícil. Aí é por isso que eu estava explicando que agora eu comecei uma pós-graduação no Albert Einstein de medicina do esporte. Porque aí, para esse sedentário, eu vou ser capaz de passar uma periodização, fazer alguma, pelo menos, começar a fazer com que ele inicie suas atividades físicas. Vai chegar um momento que ele vai criar gosto e eu vou dizer, amigo, está na hora de você seguir para um professor e fazer uma consultoria, alguma equipe que vai acompanhar você. Mas esse início eu vou conseguir ajudar mais. É por isso que eu estou fazendo também isso aí. Legal, porque às vezes a barreira ela entra, como você falou, na pessoa que não quer. Tipo assim, ela não gosto, não quero, resolve meu problema, mas eu não quero fazer. E outras que
pensam, tipo assim, talvez ela até se convença de você falar, mas quando ela chega na casa dela, ela tem a preguiça. Tipo, Exato. eu queria fazer, mas eu não tenho vontade. Eu queria fazer, mas eu não consigo. Ou eu sinto dor, eu acho que vai ser pior. E realmente se torna realmente difícil engajar o paciente nesse processo. Essa realmente é uma dificuldade que existe. E aí você tem que trabalhar com desafios com o paciente. Começa a desafiar, a fazer algum protocolo ou alguma planilha de acompanhamento mais conjunto com esse paciente, para ver se cria algum estímulo para que ele faça, mostre os resultados a ele, para ver se ele incentiva. Mas essa parte realmente do sedentário que tem preguiça é bem difícil mesmo. O que leva mais a ele, se ele é sedentário total e quer realmente fazer as atividades e tudo, é a dor. Quando ele está doendo demais, aí ele chega e diz, agora ou eu faço direitinho o que o doutor disse, ou não vou melhorar. E começa a fazer de alguma forma, né? Então, mas realmente é mais difícil isso aí. Tem alguns pacientes que você fica lá tentando e ele não quer fortalecer, e você explica, aí passa remédio, dá um alívio, óbvio, porque é um anti-inflamatório, um analgésico, vai melhorar naquela semana que ele está tomando, ele, não, tô ótimo. Aí para de fazer fortalecimento, vai inflamar de novo. Se você fosse dividir os pacientes que te procuram hoje, a maioria é dor aguda ou é dor crônica? Então, a maioria é dor crônica, seja jovem ou seja mais idoso. O idoso vem com a dor crônica da osteoartrite, da artrite, né? Do quadril dele, com aqueles desgastes, aquela limitação de movimento, ou seja, já vem sofrendo às vezes até 10, 15 anos. E o jovem também, porque quando você tem uma inflamação de tendão, de glúteo, até uma síndrome do piriforme, alguma coisa aguda, você nunca procura um médico de cara. Você diz, não, isso vai passar. Vai passar, de alguma forma vai passar, tomar um remédio aqui e continua treinando. E aí você vai vendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não passa. Aí eles procuram. Aí já chega no estágio de realmente tendinopatia, né? Que é a inflamação crônica, né? do tendão. Sim. Porque pra gente na físio também costuma ter muita dor crônica, como você falou, né? Tipo, a pessoa tem uma dorzinha nas costas, uma dorzinha no joelho, alguma articulação, e ela vai até o limite, ou tipo, hoje eu não consigo treinar mais. Então, que ela realmente decide que ela precisa de alguém para ajudar nesse tratamento, ou ela já cansou de se automedicar e realmente decide buscar alguém para ajudar nesse processo. E nesses casos, você percebe que esses pacientes com dor crônica, eles faz um diagnóstico, eles continuam, como que eu posso dizer? Você consegue acompanhar eles ou você percebe que são pacientes que, no caso de dor crônica, quando eles já veem que, tipo assim, o caso deles é crônico e não tá melhorando e eles também não querem fazer nada para sair daquilo lá, eles meio que abandonam, tipo, chuta o balde, fala, isso aqui não vai melhorar mesmo e é assim que tem que ser. Não, geralmente eles voltam sim, eles ficam acompanhando. E aí, normalmente, aqueles que não querem fazer nada, eles vão levando. E aí, numa boa conversa de consultório, a gente sempre consegue descobrir, né? Eles abrem o jogo, doutor, realmente eu não fiz isso. Aí, você tenta convencê-lo que é importante fazer. E aí, realmente, quando começa a fazer, começa a dar certo. E aí, serve até como um estímulo. Começa a fazer, melhorou, aí ele quer fazer. Vai fazendo e tem dado certo, assim. Não tenho nem esse paciente rebelde que foi embora ainda não. Porque às vezes o que a gente vê, que acaba ficando pra gente na físio, é o paciente que fez um diagnóstico no ortopedista, tomou a medicação, que muitas vezes, como você falou, já mascarou o primeiro momento, deu um alívio para ele, e aí ele vai lá e inicia um processo, só que muitas vezes ele não se mantém depois. Sim. Então ele faz lá um fortalecimento, tal, organiza um reequilíbrio, só que depois ele não consegue se manter. E aí é um paciente que começa a pensar assim, toda vez que eu for, vai ser medicação, passa pra físio, medicação, passa pra físio. Na cabeça dele, tipo assim, já sei o que tem que ser feito, como se toda vez fosse a mesma coisa, fosse o mesmo medicamento, fosse o mesmo exercício na fisioterapia. E a gente sabe que não é.
E aí acaba sendo um paciente que muitas vezes olha e fala assim, só que a segunda vez, a terceira e a quarta, muitas vezes vão ser mais intensas, vão ser picos de dores piores. Não é aquela dor que talvez a medicação que foi passada na primeira vez pelo médico vai melhorar. E acaba que um paciente se torna mais crônico ainda no sentido da cronificação da dor crônica, que deixa de ser algo que era mais simples no sentido mecânico. E aí a gente sabe que tem todas aquelas alterações voltadas para as questões, as alterações psicológicas, alterações sociais. E aí a pessoa realmente começa a deixar de ter momentos de prazer na vida, não sai por causa de uma dor, não vai acompanhar o filho em alguma coisa, não acompanha a família. E enfim, e vai se tornando cada vez pior. Não sei se talvez os casos que você atenda entram mais na questão dos idosos, que já são casos, né, com a osteoartrose que você falou, um pouco mais avançada, que às vezes realmente não quer um pouco forçar tanto porque vai piorar na hora de se forçar. No caso dos idosos com osteoartrose, no quadril a gente tem uma grande vantagem, que é o quê? Que é a artroplastia, né, que é a cirurgia do quadril. Não é à toa que foi eleita a cirurgia do século. É a cirurgia que mais reabilita o paciente. E realmente é incrível. O paciente chega limitado, com dor, sem andar. Você faz a prótese, no outro dia o paciente está sem dor, andando. Assim. Então, assim, esses pacientes que vêm por questão de artrose, realmente chega um momento que ele vai... eu digo assim, todo paciente que tem artrose tem o seu momento da prótese. Geralmente, a principal indicação de uma prótese é a dor. Isso é indiscutível, é a dor. E eu geralmente não tento forçar paciente. Eu olho o raio-x, às vezes é uma artrose horrível. Mas assim, eu espero o paciente ter o tempo dele. Vai ter um momento que ele chega no seu consultório e diz, doutor, é a prótese, quero fazer. Então assim, porque começa a doer demais, começa a limitar, ele não consegue sair e ele chega, porque cirurgia de quadril tem esse problema que todo mundo tem um pouco de medo, não, é quadril, não sei o quê. Não só quadril tudo, né? As mas é porque de quadril o pessoal faz um drama muito grande, você vai fazer uma cirurgia de quadril, o vizinho diz logo que você vai passar um mês deitado. Todo mundo chega, doutor, quanto tempo eu volto a andar? Vou passar um mês na cama? Eu digo, não é assim não, mas é o que o pessoal acha. Então, eles tentam evitar ao máximo essa cirurgia. Mas a dor é tão intensa que chega o momento da prótese. Ele entra no consultório e diz, doutor, agora o faz mesmo, eu prefiro morrer, porque está doendo demais. Aí você faz e a grande vantagem é essa. O resultado é muito bom. E acaba que esse paciente fica satisfeito. Se tiver do outro lado, ele já quer programar o outro lado. É bem rápido. O paciente com a dor crônica que fica realmente retardando é mais o jovem. No meu consultório, assim, o jovem com tendinopatia de glúteo fica ali. Não, tem que fazer fortalecimento, dar uma diminuída na intensidade de treino. Aí ele não faz nada. Aí volta. Tá doendo ainda. Mas você fez? Não, vou fazer agora. Aí vai, não faz. Mas uma hora acaba fazendo, mas... Esse paciente crônico, assim, que não quer fazer muita coisa, é o jovem, no meu caso. Entendi. Você falando da artroplastia, eu lembro, outro dia eu estava ministrando um módulo na pós-graduação que era de educação em dor. E entra muito essa questão da dor crônica. E tinha um paper lá que ele falava, a gente estava vendo sobre a questão da dor crônica influenciando na massa cinzenta. Então, o quanto a dor crônica pode diminuir a massa cinzenta, né? É uma questão de neurociência. E aí tinha um paper em que ele fala exatamente de cirurgia de artroplastia de quadril, que eles tinham um número X lá de pacientes que tinham essa osteoartrose bem avançada, então eles estavam sofrendo de dor crônica já há muito tempo, e eles fizeram a ressonância e verificaram que eles tinham uma diminuição da massa cinzenta. É impressionante. E aí eles colocaram lá dentro do N lá, eles tinham lá, se eu não me engano, era 30 ou 40 pessoas, eles pegaram 10 para fazer a cirurgia do quadril, a artroplastia total, e eles acompanharam durante o processo da reabilitação e um follow-up depois. E aí depois eles fizeram a ressonância de novo e houve a recuperação, voltou ao normal essa massa cinzenta desses pacientes depois da artroplastia. Então foi muito legal eles mostrando exatamente essa questão da neurociência, da dor crônica em relação ao quanto esse paciente sentindo dor crônica há muito tempo, perdendo, e depois a recuperação total ali de o cérebro poder ser mais saudável novamente.
Muito interessante. É muito legal mesmo. Posso até te mandar depois que entra na sua área aí. Vou querer ler com certeza. Bem que é muito legal porque, assim, hoje a gente tem tanta coisa voltada da parte de neurociência, né? Quando a gente fala de dor crônica. E são tantos desafios. Porque, como eu falei, a gente tem aquele paciente que teoricamente é mais simples quando a gente olha para a parte mecânica. E tem aquele outro que é um desafio gigante. E você, como é atleta, é mais fácil para você entender que, pô, você dormiu bem, no outro dia você treina bem. Agora, o sedentário, ele não pega, ele não tem esse, né, esse feeling de sentir, poxa, não dormi tão bem, meu treino não vai ser bom, minha alimentação não vai ser legal. É mais difícil. É mais difícil, bem mais difícil. Tem que trabalhar o paciente realmente como um todo nesse caso, porque tem que mudar muita coisa na cabeça dele para ele se conscientizar daquilo que você está falando, né? É bem mais difícil. Total. Fernando, que outra dor ou patologia acaba sendo comum, tirando a parte da tendinopatia de glúteo médio que a gente falou, uma osteoartrose que é mais comum para os idosos, o que mais que você vê bastante? A outra também que vê bastante, né, em pacientes jovens é o impacto, né? Sim. O impacto femoroacetabular, que é, como eu disse, na maioria das vezes é uma lesão mecânica, né? Você tem um excesso de osso numa região que não devia. E esse excesso de osso acaba batendo e causando um impacto quando você faz a flexão do quadril. E hoje em dia está bem mais frequente. E antigamente, como não existia uma cirurgia minimamente invasiva para tratar isso, esperava esse impacto virar uma artrose secundária. Mas hoje, como a gente consegue fazer o tratamento disso por artroscopia, né, que é uma cirurgia minimamente invasiva, acaba que o diagnóstico de impacto começou a ser mais assertivo e começou-se também a tratar melhor isso aí. Embora isso já seja uma patologia que a gente conhece há muito tempo, mas para você ter noção, a artroscopia do quadril chegou aqui no Brasil por volta dos anos 2000, que foi mais ou menos naquele tempo ali que Guga tinha os problemas no quadril. Eu acho que ele fez uma artroscopia em 2003, se eu não me engano. Então, se você considerar, é uma cirurgia que está aqui no Brasil por volta de 20 anos. Então, ainda é uma cirurgia recente, vamos dizer, né? É nova. Mas cada vez mais tem crescido o número dessas cirurgias aqui. Entendi. Qual que era o problema do Guga na época? Eu não lembro. Então, ele tinha uma lesão labral, né? Do quadril. E aí, inicialmente, fizeram uma artroscopia. Não deu muito certo. E aí, tiveram que depois ele se aposentou e tudo. Aí fizeram uma prótese, né, nele. Mas, no tempo, tentaram fazer artroscopia. No sentido de retirar a lesão do labro e... eu acho que sim. Naquele tempo, como eu disse, na medicina muita coisa vai mudando. Faz quanto tempo? Faz quantos anos isso? Faz uns 20 anos que o Guga teve esse problema. Que antigamente acreditava-se que, tirando parte do labro, né, fazendo essa ressecção labral, você teria essa diminuição de dor. E realmente tira a dor, porque o labro é bem inervado. Só que o problema é que você tira uma proteção daquela articulação e acaba desenvolvendo uma artrose precoce. É igual naquele tempo bem mais antigo que o pessoal tirava o menisco, né? Fazia retirada total do menisco e o paciente em pouco tempo desenvolvia uma artrose de joelho. Quando surgiu a artroscopia de quadril, também acreditava-se nisso. Ah, não, está doendo por conta do labro, a lesão é labral, vamos ressecar um pouquinho desse labro. E aí ele desenvolveu uma artrose. Hoje em dia a gente não resseca mais o labro, a gente faz uma reinserção labral através de sutura transóssea, né? A gente bota uma âncora lá no teto do acetábulo e faz essa sutura de labro, para justamente não perder essa pressão negativa da articulação, que é a grande função do labro, né? Ele faz essa estabilização do quadril. Perfeito. E falando do impacto, então, femoroacetabular, quais geralmente são as principais causas? Por que uma pessoa acaba desenvolvendo isso? Então, até hoje não tem um estudo que bate o martelo qual é a causa, mas sabe-se que tem uma grande associação em pacientes que têm um passado de atleta com o desenvolvimento do impacto femoroacetabular. Não quer dizer que você é sedentário e não vai ter impacto. Você pode ter impacto, mas ele é bem mais frequente em pessoas que tiveram um passado mais atlético. Então, tanto que você for notar, quem tanto teve essas doenças? Muitos tenistas, né? Você vê Nadal teve, o próprio Guga. Então, você tem muito mais em atletas do que em pessoas que não
não praticam atividade física. Não tem a causa mesmo, mas o que a gente sabe é que ocorre esse depósito de osso na região do colo com a cabeça do fêmur, ou um depósito de osso no teto do acetábulo, aumentando a cobertura do acetábulo sobre a cabeça e acaba fazendo uma limitação dessa articulação, que quando entra em flexão ele impacta. E tem esportes que vocês consideram bem mais comuns, como você falou, tênis, mas pensando em alguém que, joga pra caramba. Então, os esportes que geralmente têm uma flexão mais acentuada de quadril são os esportes que têm as maiores queixas. Porque às vezes você pode ter o excesso de osso, mas por você não fazer aquela flexão do quadril exagerada, como no tênis, às vezes eles abrem muita perna para devolver a bola e tudo, por não ter essa flexão em alguns outros esportes, ele não sente tanto. É o caso desse meu paciente que corre com as passadas curtas, porque ele tem impacto, mas correndo com passada curta ele não sente dor. Quando ele aumentou a passada que o treinador pediu, ele sentiu dor, porque aumentou a flexão do quadril. Então, esportes que têm maior flexão do quadril e você tem impacto, você vai ter mais dor e você vai acabar diagnosticando mais frequente no seu consultório, porque ele vai vir por conta da dor. E o outro que tem um impacto não está sentindo nada, ele não vai atrás de você. Tô aqui pensando, por exemplo, se a gente pensar numa ginástica artística da vida, alguns movimentos vão ter muita flexão. Sim. Mas eu acho que talvez não de forma tão intensa. Porque no tênis, você tá lá com o pé acoplado no chão, muitas vezes você tem causando... essa torção ou movimento exagerado, só que tem uma gravidade talvez piorando a situação. Pela biomecânica com certeza vai ter, né? E a ginástica, se for mais... Eu pensei na ginástica porque, assim, movimentos, né? Acima do normal. Amplitudes bem extremas, Exato. né? Pode ser sim, mas no meu caso, o que eu pego muito impacto são corredores. Por exemplo, karatê, não tem tanto. E poderia ter, a gente usa muito quadril. Pois é. Eu já vi, né? Acompanhei algumas lesões, inclusive quando a gente estava lá quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo minha residência. Tiveram alguns lutadores do UFC que um chefe lá do serviço fez umas artroscopias de quadril por impacto de UFC. Mas de karatê realmente... Porque se pensar em taekwondo, chute alto pra caramba, né? Nunca tive também esses pacientes. Será que tem uma relação de, por exemplo, no taekwondo o cara geralmente tem mais flexibilidade e talvez no UFC seja mais... travado nesse contexto. Você não tem uma pessoa, às vezes, com uma flexibilidade tão grande, né? Não sei. Mas, enfim, realmente também nunca busquei um artigo sobre isso. Eu sei que se esse atleta de karatê, de taekwondo, tiver o impacto e começar a fletir demais, vai doer. Isso aí é fato. Às vezes não tem. Pode ser que ele não tenha, ou que tem e parou de treinar. Não sei. Realmente é engraçado, porque no meu consultório realmente não chegou. Minto, eu fiz uma cirurgia em um paciente que lutava Muay Thai. E a queixa dele foi exatamente essa. Não conseguia mais dar chute alto. Ele chegou no meu consultório e esse foi um paciente bem interessante, porque ele estava com problema de depressão e tudo mais, e ele saiu da depressão por conta do esporte. E ele chegou louco no meu consultório e disse: doutor, não posso parar. Me diga qualquer coisa que eu vou fazer, eu faço. Agora, parar, eu não quero parar. Aí eu disse: não, então vamos operar, vai dar certo. Você não vai poder ficar treinando nesses 3 meses, porque vai ter a cirurgia. Mas depois de 3 meses eu libero você para voltar. E hoje ele está bem, voltou a dar os chutes altos. Ele tem, inclusive, impacto do outro lado. Mas ele está controlando, porque é a perna que ele disse que já não chutava muito alto com ela. Então está chutando mais baixo. E a perna que a gente operou, ele tá bem. Mas eu acho que talvez nos atletas, principalmente luta, karatê, taekwondo e muay thai, que dão chutes, né? Bastante chute, a gente treina muito chute. Treinava, né? Já não treina mais. Muito chute. Às vezes não tem o impacto, mas tem aquela dor anterior aqui no quadril de tanto usar a musculatura flexora ali. Então, essa dor anterior é inclusive uma das dores
que é característica do impacto, né? A gente caracteriza a dor que a gente chama do tipo C. O paciente chega no consultório, doutor, dói aqui. Ele faz um C aqui na mão e bota em cima da virilha. Então, realmente, porque o impacto, né, é uma doença que faz esse impacto, o pinçamento do lábio é na região anterior. Então, é bem ali na região da virilha onde dói. E aí, realmente, se você tem uma tendinopatia, às vezes, do ilho pessoas, por exemplo, que é o principal flexor do quadril e passa bem na frente do quadril, às vezes fica difícil de distinguir se você está com essa dor anterior por um impacto ou se realmente é uma dor de uma tendinopatia do ilho pessoas. Mas aí, com os exames de imagem, o exame físico também, a gente consegue diferenciar. E o impacto, ele nem só é diagnosticado quando o paciente é atleta, como eu disse. Nem só porque ele dá mais em atleta, se você não é atleta, não quer dizer que você não possa ter. Por exemplo, tem um paciente meu que tinha impacto, a gente já operou, mas a queixa dele foi, doutor, não consigo mais sentar no chão para brincar com meus filhos. Porque quando ele senta no chão, ele está com o quadril fletido. E aí, toda vez que ele ia brincar com os filhos sentado no chão, ele não conseguia, porque quando levantava, doía demais. Outros pacientes, queixa clássica de paciente também que eu já operei, motorista. Tinha um paciente meu, ele era motorista e fazia muito trecho Natal-Mossoró. Sentado muito tempo. E a maioria dos carros a gente sabe que o banco, você fica com o quadril muito tempo fletido, né? E aí também, ele disse que chegou o ponto de fazia Natal-Mossoró e tinha que ficar parando direto, parava, levantava, caminhava um pouquinho para voltar, porque não aguentava mais essa dor em tipo C na região anterior do quadril. Então, vai vindo muitos casos bem interessantes, né? Mas realmente é uma patologia que a gente geralmente diagnostica mais em atletas, até porque eles se preocupam mais. Você está sempre com aquela dor ali, aí você, não, tem alguma coisa errada e vai atrás do médico, né? Falou uma coisa interessante do cara que é motorista, porque assim, quando a gente olha carro normal, que você vai acelerar, acelera pra frente. E o caminhão, no caso, o ônibus, geralmente ele tem que dar o acelerador pra baixo, né? Ele não pode só soltar o pé. Ele fica meio que usando essa flexão. E também se você observar, bem interessante, você vê um banco do carro, você vai ver que a região onde você está com o glúteo, na região do quadril, ela é sempre mais baixa do que onde está a dobradiça do seu joelho. E aquilo ali, você está trabalhando com o seu quadril sempre fletido mais que 90. Então, você vai estar assim, ó. Queira ou não, você está assim. Por mais que eu acelere aqui, ó, mas a parte que você está apoiando o seu joelho, ela é sempre mais alta. Na maioria dos carros, maioria, quase todos se você olhar hoje, você vai entrar no seu carro, você já vai dar uma olhada. Veja que aonde está o seu quadril é mais baixo do que aonde está o seu joelho. E se o joelho, quando está na horizontal, está mais alto do que o quadril, naturalmente seu quadril está fletido. E aí, por isso que pode doer também. Perfeito. Bom, a gente falou de impacto, você estava falando da dor anterior, a gente falou do glúteo médio, vamos falar de síndrome do piriforme, então? Já que você estava falando no começo. Então, a síndrome do piriforme, o que seria, né? Na verdade, o piriforme é um músculo, ele é um dos músculos mais tendinosos da região posterior do nosso quadril, né? E ele ganhou uma fama muito grande dentro de todo mundo fala muito de síndrome do piriforme. Por quê? Porque o nervo ciático ele tem o seu trajeto passando bem ali, bem pertinho do piriforme. E quando esse músculo ele acaba inflamando por algum motivo e aumenta, todo o tendão inflamado ele aumenta de volume, ele pode fazer o pinçamento, uma compressão do nervo ciático. E aí, qual é o problema? Quando comprime o nervo ciático, você começa a ter aquelas doenças de parestesia, queimação, formigamento. E aí essa dor é da coluna ou é do piriforme? Então começa a ter essa grande questão. E aí por isso que foi uma síndrome que ficou famosa, porque realmente é uma síndrome que por pinçar o nervo ciático, ela às vezes se confunde muito com dor da coluna, que pode ser, por exemplo, uma radiculopatia de região lombar, pode se comportar parecido com uma dor da síndrome do piriforme. Você falou uma coisa interessante, porque assim, quando a gente olha para a medicina,
a gente tem na ortopedia, a gente tem as especialidades. Sim. Então, o paciente que está com uma dor próximo da região do quadril, ele procura um ortopedista especialista em quadril. Se ele está com a dor na perna, às vezes ele não sabe. Pô, tem que tá chegando até onde, ele não sabe exatamente, como você mesmo falou, será que ele vai procurar alguém de coluna, tal? Às vezes ele realmente fica na dúvida. Isso. Como que você, no caso, o paciente que chegou e tem essa dor irradiada pro membro inferior, você vai fazer o teste pensando no piriforme ou como que vocês trabalham entre vocês na ortopedia? Na verdade, na hora que eu vou pro exame físico, se é queixa de piriforme ou dor lombar, eu examino os dois. Faço tanto alguns exames para a região lombar, o próprio LASEG, né? E também faço o exame físico da parte do quadril. E aí, quando eu vou investigar, se eu ainda assim tiver com muita dúvida entre os dois, realmente eu já peço um exame de imagem, tanto a ressonância quanto da lombar, quanto do quadril, para ter essa realmente bater o martelo, que é uma coisa ou outra. Sim. E caso seja coluna, aí eu já passo para algum colega de coluna, né? Que aí ele dá segmento. Mas é como eu disse, a síndrome do piriforme, no meu consultório, ela não é tão frequente. Na maioria das vezes, aquela dor profunda na região posterior do quadril é tendinopatia de glúteo médio e mínimo. Na maioria das vezes. Entendi. Vou te apertar um pouquinho agora. Então você falou da síndrome do piriforme, aí você falou, beleza, vou fazer uma ressonância na coluna. Sim. Só que vai ser muito comum o paciente apresentar uma degeneração ou até uma hérnia de disco. E hoje acaba que você vai, e agora? Fiz uma ressonância na coluna, tem lá uma hérnia de disco, fiz o teste aqui, tem algo que é compatível para eu dizer que seria uma síndrome do piriforme. Você primeiro trataria esse paciente ou você já iria encaminhar para um especialista em coluna para fazer junto? Como que vocês, dentro da medicina, entendem isso? Então, como eu disse, geralmente eu peço a imagem dos dois. Uhum. Eu peço a ressonância do quadril e a ressonância da coluna. Então, vamos supor, tem uma radiculopatia, alguma degeneração de disco e não tem nada no quadril. Não vi aquele piriforme inflamado que a gente consegue ver bem nitidamente no exame de imagem. Não está inflamado, não está nada, beleza. Então é a coluna, indico pro cirurgião de coluna. Mas vamos supor que o cara tem uma radiculopatia e tem o piriforme também, nos dois. Então os dois estão, vamos dizer, deram positivo no exame de imagem. Eu tento primeiro fazer o piriforme, porque normalmente as radiculopatias de coluna lombar são mais crônicas e estão ali há um período mais de tempo e o paciente convive bem. Tanto que se a gente fizer em 90% da população, a gente fizer uma ressonância, vai vir um abaulamentozinho, uma protusão, e às vezes isso não não tem sintomas, né? O paciente não tem sintomas. Então, geralmente, se vier as duas imagens, eu tento começar pelo piriforme, trato o piriforme. Não deu certo, aí eu digo, não, então tenho que ir para o colega da coluna, já passo o caso, fiz isso, piriforme realmente não está dando resultado na dor do paciente, vamos tentar associar com um tratamento também na coluna para ver se melhora. Mas se tiver os dois positivos, eu começo no piriforme. Show. É legal isso você falar, Fernando, porque, como você falou, né, é muito comum, às vezes, o paciente, né, sei lá, se você for fazer uma ressonância agora... Com certeza eu tenho, eu nunca nem fiz conta disso. Com o resultado. Eu nunca fiz, quem procura acha. Exato, porque aquela coisa assim, é melhor não saber, já que não existe necessariamente sintomas ou algo específico para realmente procurar. E quando você falou, eu falei, cara, seria muito comum acontecer de aparecer realmente, às vezes, uma hérnia, uma degeneração, e você tem as duas coisas ali na sua mão. Isso. Uma dúvida em relação quando você fala do exame pensando na tendinopatia. Pelo exame, pela ressonância magnética, você consegue saber há quanto tempo já existe de cronificação? Uma média, eu digo, não exatamente, mas talvez até pelo quanto já tem de alteração degenerativa nesse tendão? Então, você, assim, não dá para ter uma certeza de quanto tempo tá aquilo ali, mas dá para ter uma noção se aquela imagem é mais crônica do que aguda, entendeu? Se Sim. você tá, por exemplo, com um tendão muito degenerado, você consegue na imagem ver que ele tá degenerado demais, diferente de uma alteração mais aguda. Uhum. A alteração mais aguda já é um tendão mais edemaciado, diferente do tendão degenerado nas imagens. Mas, assim, dizer,
tantos meses é mais difícil, sabe? Mas o que a gente tenta ver é que se tiver um tendão mais degenerado, mais sofrido realmente, eu já começo a alertar o paciente que, ó, se continuar assim, corre o grande risco de romper. E aí, já tive pacientes que já chegaram com o tendão do glúteo médio e glúteo mínimo rompido, e aí realmente você fica... É até um pouco difícil depois que rompe você resolver. Sempre tenta começar de forma conservadora, mas tentar uma reinserção de glúteo médio e glúteo mínimo não é uma cirurgia fácil. E também o resultado não é lá aquelas coisas. Eu ia te perguntar isso agora. Quando realmente rompe por completo, ali vão pensar, vocês têm a possibilidade de tentar fazer essa cirurgia para reinserir. Isso. E como que é feito a cirurgia em si mesmo? Como que você consegue fixar ali? A fixação é feita realmente por sutura transóssea, né? Na parte tendínea do tendão, você vai fazer suturas no osso. Você pode fazer isso por via aberta, que, por exemplo, tem alguns colegas que fazem, por exemplo, prótese de quadril por uma via que a gente chama lateral, via de Hardinge. Essa técnica, você faz o destacamento do glúteo médio para botar a prótese e depois faz a reinserção dele. Então, você pode, por via aberta, abre... Se destaca pelo tendão? Você tira o tendão, abre o tendão, tira o tendão que ele fica bem coladinho no osso, né? Você destaca ele naquela região para entrar na cápsula articular e colocar a prótese. E depois, obviamente, você tem que reinserir o glúteo médio. Porque se você não reinsere, esse paciente fica com um Trendelenburg, né? Uma fraqueza de musculatura abdutora, e aí gera justamente a queda da bacia quando você vai andando, que é a marcha de Trendelenburg. E aí você tem que reinserir. Pode fazer aberto. E tem alguns casos que eu já vi, né? Eu nunca peguei um caso desse para fazer uma reinserção por artroscopia. Mas eu já vi vídeos de pessoal fora fazendo artroscopia e reinserindo o tendão do glúteo médio. Eu ainda não tive nenhum paciente que precisasse de reinserção. E qual tendão que é mais comum? É o glúteo médio mesmo, de ter a ruptura mesmo? A inflamação, sim. Acho que a ruptura, eu acho que o mínimo, pelo menos na minha prática, teve mais casos que eu peguei o glúteo mínimo rompido. Porque o glúteo médio é bem maior do que o mínimo, né? Sim. Tem alguns... a sua inserção é mais longa. Então, assim, romper todo é muito difícil. O mínimo, às vezes, chega rompido. Ou pelo menos parcial. Mas acaba sendo comum fazer a reinserção ou o paciente fica com ele mesmo rompido? Nos casos que eu peguei, eu consegui fazer de maneira conservadora. Às vezes, você pode até tentar fazer alguma terapia de onda de choque, alguma coisa mais conservadora, de uma medicina mais regenerativa, e tentar, e os pacientes vão bem. Normalmente, os pacientes que têm essas rupturas já são mais idosos também, não tem aquela funcionalidade tão grande, e aí vão bem, aceitam bem e segue a vida boa. Eu morei um tempo no Paraná, na época que eu treinava karatê bastante, e o sensei de lá, que era o sensei Júlio Arai, ele tinha uma das cabeças do bíceps rompida. Então, na hora que ele fazia o muquezinho dele ali, era totalmente distorcido, exatamente. Bem clássico, sinal do Popeye. É ruptura, né, do bíceps, né, na inserção dele, justamente no movimento excêntrico. Interessante também é que em pacientes que a gente pega em nosso consultório, qual é o paciente que tem mais probabilidade de ter ruptura de tendões? São pacientes que fazem uso de esteroide anabolizante, né? Então, eu já peguei um paciente que teve ruptura dos 2 quadríceps. Eu estava de plantão, o cara chegou lá com os 2 quadríceps. O cara grandão. A primeira coisa que eu perguntei, você faz uso de esteroide anabolizante? Faço. Aí já matou a charada. Então, esses pacientes que têm uma tendência de ter uma ruptura no caso do bíceps, não. O bíceps é bem mais... O tendão é mais fino mesmo, mas um quadríceps da vida, você tem uma ruptura facilitada, você tem que sempre investigar o uso de esteroide anabolizante, porque enfraquece realmente a zona do tendão. E outra coisa que também tem que ter cuidado, nesse caso, quando você pega até pacientes de outros colegas ou de outro canto, é infiltração com corticoide. Tem que ter cuidado, porque
O corticoide infiltrado realmente melhora bastante a dor. Mas se você ficar infiltrando corticoide no tendão, ele vai degenerar esse tendão e ele vai romper. Então tem muito paciente que chega, principalmente quem faz ombro, cotovelo, o pessoal gosta, algumas pessoas infiltram corticoide aqui no epicôndilo lateral para tratar uma epicondilite lateral crônica e acaba rompendo alguns tendões, né? Então também a infiltração com corticoide é um perigo aí para essa galera que tem ruptura. Pior que o paciente vicia, né? Vicia. Porque mascara totalmente a dor, ele volta a fazer tudo. Então, no meu caso, na minha vivência, que é quadril, às vezes tem isso, infiltração de corticoide no quadril. Aí fica botando corticoide, e aí rompe. Eu tenho um caso que não foi meu, é de um colega meu daqui de Natal, que ele disse que chegou com um paciente que estava com uma ruptura de glúteo por conta de corticoide. Eu nunca tive, não, esse desprazer, mas um colega meu teve e me contou. Eu fiquei só pensando uma coisa que você falou do quadríceps, da questão do esteroide. Será que teria a ver com o esteroide para esses caras, para ter essa facilidade da ruptura? Ou o cara que toma o esteroide, ele acaba treinando tão forte, mais do que ele aguenta, que ele perde a noção da parada? Os dois, as duas coisas. A própria medicação já faz uma degeneração do seu tendão. Então você já tem um tendão mais fragilizado e o cara vai lá e bota uma carga suprafisiológica de Superman e rompe, Porque aumenta muito rápido, né? A carga, ele já não, vou aproveitar aqui. A questão é que o seu ventre muscular, ele cresce numa proporção que o seu tendão não cresce. Exato. E aí ele fica com o ventre muscular gigante, ele tem força, toma o anabolizante, o corticoide, o anabolizante fragiliza aquele tendão, aí junta tudo e rompe. Não tem muita coisa. Muito bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar aqui para o pessoal? Em relação às patologias do quadril? Não, eu acho que fica como mensagem assim, entender que cada vez mais as patologias do quadril estão presentes, são mais diagnosticadas, não é uma doença só do idoso, tem doença de quadril no jovem, tem prótese de quadril no jovem também, que às vezes fica, não, prótese tem que ser do idoso. Não, existem algumas patologias que causam artrose secundária em jovem e que a principal coisa é que se você está com dor no quadril, tem alguma coisa, não negligencie, né? Dor não, eu costumo dizer a todo mundo que dor não é normal. E se você acha que dor é normal, tem algum problema com você. Então, dor não é normal. Se você sente dor, é sempre bom você procurar um profissional para resolver antes do que nesses casos. Aí já chega com tendão rompido, já chega com artrose avançada, já chega em algumas situações que realmente a gente só tem a cirurgia como solução. E tem muita coisa que a gente pode fazer antes de uma cirurgia. Tanto trabalhando com os fisioterapeutas, com os profissionais da educação física. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar, para prevenir. E a prevenção é sempre melhor do que tratar o paciente com a cirurgia. Então, acho que a mensagem é essa. Se está doendo, procure. Mesmo que não seja nada, que bom que não seja nada, mas veja, né, o que é. Com certeza. Fernando, obrigado por você ter aceito o convite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, porque é sempre muito importante a gente ter médicos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da área da saúde realmente estudando. A gente sabe que você, como você falou, está fazendo já outra pós. Então, assim, sempre em constante estudo, porque a gente precisa dessa educação continuada e tá realmente sempre se importando com os pacientes, né? O que eu posso fazer para que para eles seja a melhor solução. Então, isso é muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui falar um pouquinho sobre quadril. Quem sempre precisar, pode chamar que eu venho. Show. Fala pra gente onde que o pessoal pode te encontrar, a sua rede social. Então, meu Instagram, né, é @Dr. Fernando Teles, Teles com L só, tudo junto, _. Tá? E lá no próprio feed você tem um link no meu feed que você pode clicar e vai direcionar direto para minha secretária para marcar uma consulta. E eu atendo na Articulare, que fica ali perto do Nordestão, e na Motriz, que fica Articulare perto do Nordestão ali da UNP, ali perto da Salgado Filho, né? E a Motriz na Engenheiro Roberto Freire.
Show. E isso é na cidade de Natal, tá bom, Natal. gente? Só pra deixar claro aqui, tem uma galera do Brasil inteiro que acaba assistindo aqui com a gente. Gente, espero que você tenha gostado desse episódio. Foi incrível, a gente falou de várias patologias e dores de quadril. Então é sempre muito importante a gente ver visão de outros profissionais da saúde que acrescentam dentro da parte da fisioterapia. Maravilhoso isso. Se você curtiu, já clica em curtir. Compartilha com todo mundo que você entende que precisa ouvir sobre esse episódio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify, classifica aqui o nosso canal também com 5 estrelas, sempre muito importante, tá bom? Se você ainda não segue o nosso canal do Instagram lá do Raciocina Comigo, vai lá no Instagram, Raciocina Comigo Podcast, segue lá e eu te espero então no próximo episódio. Obrigada.